Hermano Tenorio, le agradezco que esté aquí en este programa que hemos realizado, que estamos empezando con muchas ganas de empezar a escuchar bastantes anécdotas, algunos, pero sobre todo este canal fue hecho con la finalidad de hablar de la palabra de Dios. Es algo importante que mencionar que yo salí a hablar de este tema por la cuestión de que yo me estaba congregando en mi casa, invité a unos hermanos que transmiten en YouTube, fui atacado por esa parte y después de ahí volví a hacer mi canal, o a hacer un video, pero ya esta vez en mi canal, para expresar mi inconformidad acerca de las personas que salen de la denominada Iglesia a la Luz del Mundo y atacan a los miembros, ¿no? Como tal. Entonces, mi intención de invitarlo a usted en este día, en esta transmisión, es para que usted me platique un poco cómo fue su vivencia al conocer la institución religiosa donde yo nací, que se llama Iglesia a la Luz del Mundo. Sí, Garcia, é um gosto estar com você e todo o público de tu canal de Herederos Gracias. del Padre. Muitas graças por la invitação e estou de acordo com você em um ponto. Nós outros que de alguma maneira estamos involucrados em este tema de luz del mundo, não devemos atacar a las personas de los miembros. Nuestro enemigo no es un miembro de la iglesia, sino los crímenes y los pecados y inmoralidades, la falta de ética que estaba y aún parte de ella está escondida por detrás de las cortinas com a cúpula. E também combatimos a conduta de agressão, de ódio de alguns que para defender, enfim, sua instituição ou incluso defender os crimes e defender a criminales que estão em la cúpula, atacam a gente com ódio. Pero temos que saber separar, porque Deus ama al pecador, pero odia e abomina o pecado. Então, me parece muito certo o que dices. Não devemos atacar a hermanos miembros de luz do mundo, devemos atacar al fanatismo, a conduta de idolatria que a gente hace de adoração ou culto a la personalidade de la os indivíduos. Porque a Bíblia incluso nos ensina isto, que devemos pagar o mal com o bem. E então, se eles hacen ataques personales, infelizmente, muitos de los que têm canais de youtubers que eles chamam defensores lo hacen, ataques personales de ódio, de insultos e todo. Eu mesmo fui vítima de racismo por parte de alguns youtubers de Luz del Mundo, pero nuestra batalha não é contra as pessoas, e sim contra o pecado, contra os crímenes que estão adentro da instituição. A mí me gustaría, le agradezco sus palabras y reitero también que así como le doy espacio a una persona como usted, que tiene todo mi respeto, también abro este canal y aquí abajo aparecerá el correo donde pueden contactarme para también, si algún miembro todavía ahí activo quiere hablar o alguien que ha salido con respeto, también puede comunicarse aquí, puede hablar, podemos platicar, dialogar. Pero lo que me gustaría preguntarle es lo siguiente: ¿cómo fue su vivencia personal como ser humano cuando usted conoció a la Luz del Mundo, cuando usted conoció a la institución y posteriormente cuando conoció a las personas que conformaban esta institución al llegar a la ciudad de Guadalajara? Bueno, há dois momentos de conhecer a Luz del Mundo. Em el caso, o primeiro momento foi acá em Brasil, quando conheci um pouco de Luz del Mundo por internet,
porque em aqueles tempos só havia informação muito positiva da igreja em internet. Acá não chegaram aquelas informações de 97 e não havia material em português, era muito difícil. Então, tudo o que sabia, quando pesquisei por internet, é que era uma mega igreja mexicana e tudo mais. Me acerquei à gente da sede nacional, que está cerca de minha casa, e hicimos uma amistade. E eles me apresentaram Luz del Mundo, os que estavam acá em Brasil, que é poucos hermanos, me apresentaram Luz del Mundo de uma maneira muito positiva, uma igreja de valores conservadores, com grande labor social, e todo isso me hizo com que me identificara com eles. E tomei uma simpatia muito grande por Luz del Mundo naqueles tempos, pero não sabia as condutas e práticas que passavam por em la cúpula da instituição. Se o ministro que estava em Brasil e o jurisdicional que venia cá, hicieron amistad comigo e me apresentavam como se a cúpula fuera também muito ética e todo. E quando estive em Guadalajara a primeira vez, em 2018, que foi quando conheci personalmente Nason, almoçamos juntos e todo, houve uma questão. Eu fui muito bem tratado, muito bem recebido, pero eu fui bem recebido em um formato de visitante, como se fuera. Eu sempre uso este exemplo. Imagine que o governo de Pyongyang, de Coreia do Norte, invita a uma pessoa para conhecer Coreia do Norte. Só vai apresentar coisas buenas, a ser uma propaganda muito positiva. Então, foi um pouco artificial, fui muito bem tratado, pero também fui muito controlado. Não tive acesso para circular livremente a ponto de infiltrar-me em el profundo da instituição, da cúpula e todo para compreender o que passava por detrás das cortinas. Esta oportunidade eu tive depois de 2018, primeiro por internet, porque a partir de minha visita a Guadalajara, muitos se acercaram a minha persona e comecei a ter alguns dados. E em 2019, quando fui aí uma visita mais independente, não me quedei hospedado em província, quedei em um hotel. E havia mais confiança, não? Sim, e ao mesmo tempo pude circular sem ser monitoreado, porque quando me hospedei em província, eu era monitoreado todo o tempo. E quando eu fui em 2019, que o apóstolo já estava detenido, eu tive como ir, por exemplo, por la noite à província e circular sem dar aviso. Sim, e aí charlar com pessoas e todo, e comecei a ter algumas informações que me deixaram desconfiado de que se havia algum problema, que a prisão do apóstolo não era uma simples persecução política e que havia coisas ocultas, que a cúpula ocultava do povo. E me tratavam muito bem, pero eu percebia que o tratamento que a gente me dava muito bom não era porque gostavam de mim ou coisa do tipo, e sim porque eu representava algum benefício à igreja. E eu notei isso em Luz del Mundo, este comportamento. Hoje eu tenho esta visão que eles são muito amigos, têm uma hospitalidade muito grande e amáveis com todos os que eles miram como um potencial convertido, alguém que pode enganar para a igreja, ou alguém que pode beneficiar a igreja, ajudar a imagem do apóstolo, defender o apóstolo, coisas do tipo, como eu era uma espécie de defensor do apóstolo, pero quando notam que já não serve ou que estás chocando com algum tipo de argumento, los contraria, se tornam inimigos instantaneamente. Cuando se vuelve defensor de Jesús, como que cambia el panorama, ¿no? Sí, si dices
ponto de crítica, eles cambiam completamente. E foi algo que passou comigo, porque eu trabalhava em la defensa del apóstolo com as cartas, artículos que he escribido, e você deve haver tenido acesso, Garcia, a muitos destes textos, só com informação que recebia da igreja, porque não tinha acesso ao processo, e eles me haciam uma apresentação de algo muito maravilhoso. Pero eu tive depois a oportunidade de ter acesso ao processo e de aí ter contato com duas vítimas que foram violadas por Samuel Joaquim. Foi quando pude averiguar que mentiam para mim e cambiei minha opinião. Eu estou por la verdade e respeito muito a presunção de inocência, tanto que mantuve minha defesa normal, porque hasta então não havia visto nenhuma prova de que Nação seria um criminal. Mas quando tive acesso ao processo, estava mais que claro. E depois que conversei com estas duas vítimas que foram violadas por Samuel Joaquim, eu percebi, depois falei também com alguns ministros que falaram comigo em privado e que aún estão dentro da igreja, pero não podem sair, querem sair, pero estão prisioneiros ali adentro. Há muita coisa sucia de crímenes, de pecados ocultos, de falta de ética, por detrás das cortinas de luz do mundo. E só quem está cegado por el fanatismo é que não lo mira. E o problema é que o fanático, e perdone a expressão, é como uma pessoa enferma, se torna agressivo e violento, te ataca, não porque é mala pessoa, mas está enfermado, como se fuera com uma rabia. E estas pessoas, nós temos que responder, não com o mesmo ódio, mas buscar um antídoto com o amor de Deus e a verdade. Es como tener miedo, ¿no? Hay veces que es como particularmente eso. Por ejemplo, a veces pienso que es como un sueño bonito, ¿no? En lo particular, yo nací ahí crecí. Me acuerdo que a mí siempre nos daba hospedaje una hermana que se hizo prácticamente de nuestra familia ahí en la privada de Belén, ahí en la hermosa provincia. La hermana María Salas. Esta hermana era del tiempo de Aarón. Pero todo fue muy bonito, siempre llegar, siempre estar ahí, como que fue un sueño, pero el detalle era lo que había detrás, como usted dice, detrás del telón, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, despierto o no despierto, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí viene a la mente la película de Matrix, que hay por ahí un hombre que había despertado a la realidad, pero que hizo tratos para volver a que lo conectaran a la máquina, ¿no? Porque al final de cuentas prefirió un sueño bonito que una realidad, aunque un poco dolorosa, pero al final de cuentas realidad, ¿no? A veces pasa eso, a lo que quiero llegar es el miedo a afrontar que te equivocaste y que estás viviendo un engaño, ¿no? Es algo así. Por eso es que actúan de esa manera, ¿no cree? ¿O cómo piensa usted? Bueno, yo veo la gente de luz del mundo, hasta la detención de Nación, que es un contexto. La gente, los miembros, buenas personas, muy amables, Claro. inocentes, estavam equivocadas e Deus não toma em conta o tempo de tu ignorância. Digo esto, los miembros que não sabiam lo que passava por detrás de las cortinas. Sí. A grande questão é que a partir do momento que se revela que há pecado, há crímenes por detrás em la cúpula de la instituição e la persona tendo condições de derrar, sigue dando apoio, se sigue mantendo o sistema, ele se torna cúmplice de aqueles crímenes, se torna cúmplice de aquele bandido. E perdóname, não tenho outra expressão para Nação Joaquim por conta de los crímenes bárbaros que cometeu. Eu tive acesso ao processo e às provas, e falei com vítimas.
Não tenho como dizer outra coisa. Infelizmente, ele era um líder religioso que sabia manter uma doble personalidade, muito discreto para praticar seus crimes em oculto, para que a gente não o viera. Sim, e sabia controlar muito bem seus cúmplices. Pero Hermano esta Tenorio, gente, sí, por ejemplo, una pregunta, disculpe que lo interrumpa ahí, pero ahora ya conoció esa parte detrás del telón, pero por ejemplo, yo en lo particular me quedo con las personas que conocí, las personas buenas, que son sinceras, de verdad. Ahora, yo le hago esa pregunta sin afán de que quizá pensemos igual, usted dígame lo que usted piensa. ¿Con qué es lo que se queda positivo de la luz del mundo? bueno, yo me quedo con los recuerdos positivos, pero hay una cuestión, y ahí te digo que es el problema de la gente de Luz del Mundo, que en este punto veo que muchos están enfermados por el fanatismo. Te voy a dar un ejemplo. Eu tinha, dentre as muitas amistades, eu tinha uma amiga de Luz del Mundo, depois que fui a Guadalajara, hicimos amistade, teníamos fotos juntos e todo, que era assim, uma amistade que me transmitia, me hacía sentir bem, de carinho, de afeto, que me marcava, hacíamos videollamada e quedávamos charlando horas e horas antes de dormir, contando chistes, e uma amistade muito, muito bonita. Pero porque um dia eu falei, fulana, não tenho, vou deixar de dar apoio à igreja, ao apóstolo, porque tuve acesso ao processo e estou convencido que me equivoquei, que se há crimes e a instituição está corrompida por la cúpula. Ele se tornou minha inimiga e passou a odiar-me, insultar-me, me bloqueou e Claro, me así atacou pasa. día para la noche. Entonces, como te dije, ellos fueron muy amables y todo, pero de repente se transformaron en grandes enemigos de Es ataques de como, odio y todo. Y es como, sí, es como la misma sí, sí, estrategia es como la misma estrategia cuando el comunismo opera en algún país, ¿no? Cuando hablas mal del líder, aún tu propia familia te podía denunciar ante la es KGB, ¿no? En aquellos yo lo tiempos. digo hasta porque yo soy de izquierda. Si hay una diferencia entre comunismo y dictaduras, ¿sí? Que estas ditaduras sí que tienen un líder dictatorial, sea de izquierda o de derecha, porque los nazis eran una dictadura de derecha, y si hablaras mal de Hitler en Alemania, en aquellos tiempos, pasaba el mismo. Pero me parece mucho el sistema de luz del mundo similar a lo que pasa en Corea del Norte, donde solo o privilegiado vive bem em la capital e todo, pero todo é em função do líder, de Kim Jong-un, do líder de turno de Coreia do Norte. E quem os visita, sem investigar independente, acepta visitar sendo monitoreado. É bem tratado, tem acesso só a coisas e lugares maravilhosos. Pero se tomas a iniciativa, por exemplo, de sair solo e ir espiar um campo de concentração, ou na prisão, ou na hacienda de trabalho, de trabalho escravo em el interior, se tornas inimigo. Se entrevistas alguém que não estava em el roteiro e descubres uma coisa errada, te tornas inimigo e és atacado, é torturado, ou te persiguen, tienes que escapar. E é o que passou comigo. Se del dia para a noite todo aquele amor, carinho e amistade que eles me transmitiam se tornou ódio só porque eu dije, gente, eu he leído o processo e he visto, mentiam para mim, mentem para vocês também. Solo por Sí, pensar, el delito fue pensar, ¿no? o delito foi investigar e obter informação. É como se um político que te disse, a economia está muito buena, aí você vai investigar como periodista e descobre que há um grande rombo, hubo uma estafa financeira e que o Estado vai colapsar e denúncias do político em el periódico.
te tornas inimigo del día para la noche. Y claro, los partidarios de él te van a atacar, te van a hostilizar de manera fugaz. Es lo que pasó. Entonces, así, tengo buenos recuerdos así, de 2018 y 2019, mucha gente que me trató con mucho cariño, pero incluso Nassau me trató muy bien cuando estuve en 2018. Yo estuve allá almorzando con él y él, cuando hablé que de regreso iba a pasar en Ciudad de México, dijo, no, no vas a hotel ni nadie, te voy a hospedar en mi casa. Y me hospedó en la casa apostólica de la Iglesia de Vallejo con todo del buen y del mejor. Me trató muy bien. Sí, pero esto de que me haya tratado muy bien no hace con que deje esto no borra sus crímenes, sí, sus injusticias. El fato de la gente de Luz del Mundo limpiar la calle, distribuir comida gratis, ayudar a limpar playas, plantar árboles, no va a borrar una calidad, no quita necesariamente un error. Sí, la gente de Luz del Mundo, y yo dejo este mensaje, tienen que aprovechar las buenas cosas que ellos tienen, las calidades de hospitalidad y todo, y pasar a practicar para agradar a Dios y no para fortalecer a imagen de la institución o de su líder terreno. Sí, y tienen que hacer por amor a Dios, no esperando una conversión forzada o entonces un elogio a la iglesia, no. Se aprovecharam a parte buena e se distanciassem do sistema corrompido e podrido que hoje está em Luz del Mundo, seria maravilhoso, pero parece que estão como prisioneiros, como muita gente está aprisionada em Coreia do Norte. Por quê? Porque quando mira o periódico, em Coreia do Norte dizem que do outro lado da fronteira o mundo é muito malo, é muito imoral, muito perigoso, há muitas guerras, é horrível, então se sales do país, vai sofrer muito. E não, do outro lado da fronteira está a liberdade, as boas oportunidades, sim, e há muita coisa maravilhosa que conhecer. Por ejemplo, hermano Tenorio, hoy en día, bueno, hace unos meses, pero hablamos del presente cuando decimos hoy, el líder de la comunidad religiosa que estamos hablando se ha declarado culpable ante los hombres, ante la sociedad. Ahora, mi pregunta es, si se declarara culpable también ante Dios, primeramente, porque la ley, usted y yo, pues creemos en Dios y sabemos que la ley principal es la de Dios, pero si él se declarara culpable ante Dios, ¿sí?, y saliera a hablar, dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, pero si él lo confesare, ¿usted cree que él hallaría perdón delante de Dios? Eu he escrito esto em aquela carta que depois publicaram em la página de SLLDM, publicaram com o título de Adiós, Luz del Mundo. Eu escrevi, toda persona tiene derecho de arrepentirse de su pecado, pedir perdão a Deus, pagar por el mal que hizo e vida nueva com Jesus. Siga, pero no peques más. El problema es que el orgullo, no solo del líder, pero de la cúpula, hace con que no se arrepientan. Es un problema grave. Y el peor, él asume sus crímenes para bajar de pena. El propio abogado, quien me convenció de los crímenes, no fueron enemigos de la iglesia, canales de denuncia, no. Quem me convenceu de que a nação, primeiro, estava em adultério e pecado grave foi seu abogado Alan Jetson, quando em la defensa dizia que os vídeos de sexo de nação eram verídicos, pero que não eram crime. E um líder que está em orgias sexuais, aunque sempre gente maior de idade, não é com menores, não é crime.
pero é um pecado grave para alguém que se diz ser líder de uma igreja que predica a santificação. Pero los miembros cegados por la dependencia, como se, perdone, pero parece que este culto de adoración a nación es como una cocaína para algunos, que estaban diciendo, no, es inocente, cuando él mismo y su abogado defensor reconocen, no, es verídico este video de orgía sexual. ¿Cómo puede? No tiene legitimidad para seguir liderando una iglesia. Não é perdóname, por mais maravilhoso que seja a instituição de tratar os visitantes e todo, pero está corrompida. Sí, está corrompida. Se não se arrependem, hacen como, vou fazer uma analogia em la expressão, a reforma, com a ideia de reforma do siglo XVI, de quitar as heresias da igreja, a venda de perdão e as promiscuidades, corrupção, não há como, a instituição está corrompida. E quem é cúmplice, mantém ou permanece sem necessidade, também está em pecado. Hermano Tenorio, por ejemplo, en este caso, para nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando, nos están viendo, ¿en qué se veía reflejada la Iglesia de la Luz del Mundo con usted, el traerlo, el estar apoyando? ¿Cuál era el proyecto? ¿Era entrar a Brasil, quizá entrar a la frontera con Brasil, quizá a Perú, tal vez a África, no lo sé? Eu é que me acerquei à Luz do Mundo porque tinha meu projeto personal para Brasil. Sim, um projeto tanto político como religioso. O que passa cá? Em Brasil, nós temos um problema que igrejas cristianas evangélicas e Luz do Mundo em Brasil se apresentava como uma igreja evangélica. E todas as igrejas conservadoras, ou seja, que defendiam valores de família, de moral, de ética fortes, sim, valores cristianos de hospitalidade, solidariedade fortes, desde os anos 90 começaram a cambiar suas doutrinas, sim, e se tornaram muito liberais e muito capitalistas, digamos assim. Então, quando me acerquei para investigar e conhecer como estudioso de religião à Luz do Mundo, os ministros de acá e todo me apresentaram Luz do Mundo como uma igreja quase perfeita, conservadora, de doutrina, de oração, com valores cristianos fortes, com grande labor social e todo. E isto me hizo pensar, eu vou ajudar esta gente porque é uma obra para Deus, porque eles têm valores cristianos muito fortes, e ao mesmo tempo, se eles crescem em Brasil com este perfil, isto me ajuda em el sentido de mostrar para os que se corromperam em Brasil, ou seja, se tornaram liberais em la igreja, tolerando pecados ou coisas, digamos, mundanas, para modernizar a igreja e llenar mais as igrejas, vão ver que há um grupo que é diferente. E me quedei convencido disso e comecei a ajudá-los. E de aí fui a México, conheci o apóstolo, hice reconhecimentos para Luz do Mundo, donei programas de rádio para a igreja. Luz do Mundo nunca me pagou nada, nunca me ajudou em nada. E lo hacía por este princípio. Sí, porque queria que eles cresceram, mas a partir do momento que sale um escândalo público, que o apóstolo é detenido, aún assim, eu creio na presunção de inocência, respeito isto, e não tinha nenhuma prova. Sí, solo na prisão, informação de mídia muito superficial, nadie descia com detalhes estes supostos abusos, violações e como passava. Pero chegou um momento que alguém me enviou uma cópia do processo, eu não creí, incluso pido perdão publicamente a Virgínia por isto, porque ele me enviou uma cópia do processo quando tive contato com ele muito rápido por Twitter,
E marquei a uma amiga de Los Angeles, que não tem nada a ver com Luz del Mundo, é pastora de uma outra igreja, e pedi, fulana, pode pedir a tu abogado que pegue uma cópia deste processo para mim, porque estou em dúvida que esta informação seja verídica, porque o que diz a igreja é muito diferente. E esta pessoa em Los Angeles, esta pastora minha amiga, buscou com seu advogado uma cópia para mim e me enviou em arquivo PDF. Lo leí todo com mi tradutor e he visto que fui enganado. De aí, tive contato com alguns ex-LLDM, falei com vítimas e todo, e vi estou equivocado. Escrevi a carta e rompi, enfim, minha aliança, minha amistad com Luz del Mundo. E a gente que passou a atacar-me com o mais puro ódio. Sim, é o que passou. Sim. García, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. ¿Me escuchas a mí? Sí, sí, escucho bien. É porque tu micrófono estava bloqueado. Ok, me decía que también participó en África. En África estuvo participando en algunos proyectos para que la iglesia llegara también a aquellos lugares. Sim, em África foi uma questão muito específica no país de Moçambique. Eu fui buscado por um grupo em Moçambique de igrejas que eles foram ajudados. Esos países son de habla portuguesa. Sim, de habla portuguesa, Moçambique especificamente. E um grupo do interior do país de Moçambique, que eles queriam alguém para dar-lhes o que chamamos cobertura espiritual. Era um grupo de pequenas igrejas que somados tinham como uns 200 membros e mais de 100 niños em situação de miséria extrema, muito pobres, e que eram ajudados por um grupo de missionários brasileiros que os abandonou. Então, eles queriam um grupo para que hiciera um labor social. Eu apresentei porque, então, quando viajei a Guadalajara a primeira vez, me mostraram que a igreja dava comida grátis, tinha hospital grátis, e que a igreja cuidava da gente, educação grátis e todo, que era muito caritativa. E encaminhei para a Luz del Mundo este grupo, para que se uniera a Luz del Mundo a cambio de que Luz del Mundo hiciera um labor social. E não foi o que passou. Os ministros, quando foram allá, infelizmente não regalaram nenhum pão para os hermanos africanos e aún generaram uma divisão e tiveram um comportamento muito malo lá. Que aí é um histórico mais detalhado, me gostaria explicar em uma live específica os detalhes deste caso de Moçambique. Hermano, te agradezco, de verdad que tu tiempo, ya el tiempo es un poquito avanzado, para que no se haga la transmisión más grande y a veces las personas no lo miran a veces porque es demasiado el tiempo, ya son 35 minutos prácticamente que llevamos de grabación. Les agradezco a los suscriptores, en esta ocasión no nos dio tiempo de leer los comentarios que van a dejar aquí abajo, pero próximamente vamos a hacer un video, vamos a saludarlos y te agradezco, hermano, de verdad que ha sido de mucha ayuda tu plática. Creo que es claro que tu mentalidad es de agradecimiento para con los hermanos, pero sobre todo de una lealtad hacia la verdad, ¿no? Y ese es el camino hacia donde nos invitas a seguir, a buscar la veracidad, buscar la información y utilizar ese libre albedrío que nos ha dado Dios, ¿no? Sí, mi compromiso es siempre con la verdad, porque Jesús es la verdad. E é o que apelo para quem aún está dentro da Luz del Mundo. Se você está dentro da Luz del Mundo, investigue, averigue o que está passando para que seja liberto por la verdade, a informação verdadeira. Se um mensagem muito especial que dejo para os que estão dentro da igreja e são dependentes de ela em el sentido de que, por exemplo, vivem em uma casa de la igreja em uma província,
trabalham para algum empresário de APEN ou são ministros da igreja, querem sair. Não salgam do dia para a noite. Se preparem primeiro para que não passem por el problema de dizer, vou sair da igreja, porque sei que há muita suciedade e a igreja está corrompida, e te deixem na calle de la amargura. Se és um ministro, busque primeiro um trabalho e para onde ir para não quedar desamparado. Se vives em uma província e tua família toda é fanática, busque primeiro preparar-se para não ser expulsado de casa ou agredido por tus familiares. Se prepare primeiro. Para escaparmos de uma prisão, não adianta sair correndo porque te vão alcançar com um balaço ou te vão capturar. Tienes que ter um plano, uma boa estratégia. E muitos eu sei que estão ali prisioneiros por questões de sobrevivência ou familiares, ou enfim. E estes que se preparem, tracem um bom plano para escapar. Que Deus os vai ajudar a tener éxito en esto. Que Dios bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Dios le bendiga. Gracias.